Olá, 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 muito boa noite. Vamos começar mais uma live a 9h52, pessoal. Quanto conteúdo, quanta coisa boa sendo compartilhada. Show! Olha aí, ó, o Wagner já tá por aí, a Marina já tá por aí, a Sandra já tá aparecendo por aí, Laurão já deve estar chegando. Olha, opa, obrigado, Wagner. Realmente hoje é um dia especial, obrigado. Estamos aí comemorando alguns aninhos. O Laurão tá por aí, deixa eu chamar o campeão aqui. Vamos começar. O tema é muito bacana, a chave, né, para os relacionamentos entre clientes e entre contratante e contratado, né? Laurão, boa noite. My partner, my friends. Meus parabéns para você. Agora que a gente está se falando, já se falando por telefone, mas não tinha te visto. Deus te abençoe, te proteja, te guie. Felicidade. Amo. Boa. Legal. É isso aí. Obrigado, Lauro. Obrigadão. Amém. Estava comentando aí com o pessoal, hoje é um dia especial, né? Vai falar de relacionamentos, a chave, né, que garante aí o sucesso do relacionamento entre contratante e contratada. A Sandra vai agregar demais aí para nós. Aproveitando aí, né, para a gente não tomar o tempo da Sandra com outras coisas, mas eu queria dar um feedback aí, né? Vamos entender aí o nosso roadmap. A gente está se propondo a fazer 52 lives. É uma trajetória de uma vez por semana, toda quinta-feira. Então, se você está acompanhando a gente, é um prazer, né? Muito obrigado por você estar conectado conosco todo esse tempo. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós queremos compartilhar aquilo que a gente aprendeu durante os anos aí de atuação, de formação, tanto de formação acadêmica quanto formação profissional. Nós temos um plano, esse plano ele envolve entregar tudo que a gente sabe, tudo que a gente aplica, tudo que a gente usa. Abrir a caixa preta realmente do nosso negócio, da construção civil. Tem, né, nessa rota aí, tem gestão de todas as áreas, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de recursos, gestão de tempo e gestão de equipe, mercado da construção, oportunidades que temos nesse setor, marketing, já falamos de comercial, vamos falar em algum momento sobre uma formação de preço de venda. Acho que é muito bacana as pessoas, né, poderem ter acesso aí. Boa noite, Josias, boa noite, Manu, sejam muito bem-vindos. E tantas outras coisas, gestão financeira, né, engenharia, planejamento, metodologia aplicada, execução de obras, documentação, jurídico. Nós queremos realmente compartilhar, dar algumas diretrizes e receber o feedback, o contato teu, poder estar junto aí fazendo uma troca de experiências. É isso aí, Lauro? Estamos no caminho? Perfeito, estamos alinhados. E é essa visão mesmo que a gente quer compartilhar. E hoje, até por coincidência, não há coincidência, né? Nenhum acaso, mas estava escutando um podcast do Geraldo Rufino. E aí ele veio falando isso. Se nós temos um pouco a contribuir com as pessoas, por que não fazer, né? É ruim ter um pouco da informação e deixar ela retida. Então vamos soltar ela, vamos compartilhar. E com isso a gente fortalece também não só a vida das pessoas e as nossas, com certeza. Show. Maravilha. A conexão acho que duas feras aí. Manu e Josias. A conexão acho que está estabilizada agora. Esse comecinho, às vezes, até o pessoal chegar e tudo, ela demora um pouquinho, mas agora acho que já está bom. Vamos chamar a Sandra aqui. Ela deve estar aguardando. A gente está ansioso aí para essa conversa. É uma personagem, né? A gente costuma falar, né? Tipo, de personagens que fizeram parte da nossa história, fazem parte. Aí, ó, acabou de chegar. Seja bem-vinda, Sandra.
Boa Obrigado. Boa tarde, noite. doutora Sandra. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo disposto conosco aqui. Show. Eu que agradeço esse convite, estou lisonjeada. Anaílson, parabéns, muitos anos de vida, muita Opa, saúde, obrigado. muita paz. Valeu, Obrigada pelo obrigado. convite. Show, Imagine, obrigado. bem, na live, na oitava, nona live hoje, Nilson? Nona live. Nona live. Imagine, nona live, aniversário do Magrão e essa satisfação de ter a Sandra conosco aqui. Muito bacana, bom. Obrigado. Sandra, a gente, né, agradece a tua colaboração aí com essa nossa missão. Eu acho que você não vai passar por aqui uma vez só, porque tem tanto conteúdo que vai ser difícil deixar ele aqui hoje, né, simplesmente. Nós queremos, né, trazer alguma coisa um pouco nichada ali, demos um tema para essa conversa nossa. Mas antes de qualquer coisa, queria passar a bola para você aí, se apresenta, fala da Sandra, quem você é, conta aí, vende o teu jabá, esse é o momento. Boa noite a todos. Novamente agradecer essa oportunidade, né? Para quem não me conhece, sou conhecida como Sandra Bueno, estou aí no ramo da engenharia há mais de 15 anos, participei de mais de 250 projetos de diferentes modalidades, né? Desde residencial, industrial, parte corporativa, e nesse meio aí, nesse trajeto, conheci a RCE em alguns projetos que trabalhamos juntos, né? Sou esposa, sou filha, sou mãe, né, de 2 garotos maravilhosos. Nailson e Lauro sabe que eu falo deles com muito orgulho. E essa é a Sandra, né? Vencendo os desafios também da mulher dentro da engenharia. E aí hoje eu estou aqui a convite aí do Nailson e do Lauro para falar um pouquinho dos desafios dessa parceria, né? Contratante e contratado. Sim. Bacana. Ô Sandra, você já deixa umas bolas quicando aqui, né? Que elas já soltam mais um tema para a live, né, Laura? As mulheres dentro da engenharia, porque vamos falar, o canteiro tá cheio de gente, né? Cheio de mulher competente, tem mulher dando ordem em homem lá, e nós estamos obedecendo e estamos fazendo. É um tema interessante para se trazer aqui numa oportunidade. Show, legal. Sandra, antes de, né, a gente aprofundar mais aí, vamos começando a dar uma tabelada aí, fique bem à vontade, a gente fala que esse ambiente aqui é como se a gente estivesse tomando um café, né, numa padaria, numa panificadora, numa confeitaria ali, aquela conversa bem descontraída. Se as pessoas que estão nos acompanhando tiverem alguma dúvida, né, escreve aí, manda, a gente vai responder. Se não for possível responder agora, né, no privado, depois a gente responde, mas nós queremos realmente ter um tempo aí de qualidade. Então, Sandra, para começar, eu queria fazer uma pergunta para você, que foi isso que nos uniu, né? Eu falei para o Lauro, algumas pessoas a gente já está até novembro lá com a lista definida. Era para a gente ter a Sandra numa outra oportunidade, as agendas a gente respeita e esse foi o momento. Então, eu queria só, Sandra, começar com uma questão ali. Nós, do lado de cá, como construtores, né, a gente sempre tem aquela situação, nós vamos para um cliente, o cliente vai nos entender como que ele vai nos enxergar e tal. E você trabalha com uma gestão de contratos gigantesca, pessoas de tudo quanto é nível, de tudo quanto é natureza, e a gente percebe, assim, né, na tua atuação, um forte elo de ligação entre todas as partes. Eu falo para o Lauro, para as pessoas que a gente conversa, né? A Sandra, ela é uma pessoa que ela conversa desde a diretoria até os seus pares dentro da empresa, até os seus prestadores de serviço e tudo. E eu queria que você contasse um pouco do que é essa questão, a relação com o fornecedor. Ela começa onde? Como que você entende uma relação que vai durar? Como que ela começa? Fala um pouco aí para nós. Show. Vamos lá, quando a gente fala de fornecedor, eu acho que a primeira coisa é não pensar no fornecedor como algo pronto, né? Porque, assim,
cada obra tem o seu perfil. E para cada perfil de obra, a gente tem um determinado perfil de fornecedor. Então, antes mesmo de convidar o fornecedor para participar de qualquer processo de licitação, enfim, primeiro, entender a real necessidade do cliente, né, traduzir isso para o nosso meio técnico e aí abrir para mercado e ver os fornecedores, né, consultar os fornecedores que atendem aquele escopo. Né? E aí, quando a gente parte para esse passo de buscar um fornecedor com as qualificações, a primeira coisa, qualificação técnica, né? O perfil que esse fornecedor atende é compatível com o que estamos buscando? Esse é o primeiro quesito. Outro quesito, o cliente a quem eu estou atendendo, o que é primordial para ele, né? Quais são os pilares dele? Este fornecedor, ele tem isso intrínseco na sua empresa? Porque precisa compatibilizar, né? Então, segurança, por exemplo. Segurança, em determinados momentos, é indiscutível, né? E aí a gente tem que atender. Hoje a segurança, dentro do nosso âmbito da engenharia, ela não pode ser negligenciada. Então, se o fornecedor ele não tem isso intrínseco dentro das suas atribuições, já é um ponto que deixa-se desejar, um ponto negativo. Então, a gente tem que buscar aí compatibilizar o escopo, o perfil do cliente versus o perfil e a qualificação desse fornecedor. Uhum. É isso. E a pergunta, às vezes a gente faz esse filtro do fornecedor, e vou devolver a pergunta para vocês, né? A gente faz esse filtro do fornecedor, então, poxa, aquele atende todos os quesitos e pré-requisitos. Só que às vezes o fornecedor ele não se interessa em participar. E aí, como vocês estão abrindo essa caixa preta, que muitos acham que é algo já pré-moldado, que já é tudo certinho, e na verdade não, é uma relação que você constrói ao longo do caminho, né? Porque cada obra tem a sua particularidade, o seu projeto, o seu cliente. E aí a pergunta eu devolvo a vocês, né? O que vocês levam em consideração na hora de declinar um convite para participar de um processo? Bacana. Lauro, quer Magrão, responder? não, você é aniversariante, você tem preferência por idade, por ser mais velho, por tudo. Fique bem à vontade. O que acontece, Sandra? Do nosso lado aqui, como nós temos uma atuação nacional, essa é um ponto, né? Porque a gente tem uma preferência de raio, né? Que é região sul, sudeste, começa por aí a questão de aceitar ou declinar. E aí envolve também o perfil da obra, o tempo, o tamanho dela, a estimativa de investimento, porque uma mobilização, muitas vezes, de uma equipe, né, simplesmente de execução é uma coisa. Quando já envolve um corpo técnico mais robusto, é outra coisa, né? Hoje no mercado também nós olhamos pela questão financeira, muitas vezes as questões financeiras muito elásticas impedem que a gente, né, avance mais com determinados clientes. Existem algumas questões ali que a gente olha para falar, vamos orçar, vamos fazer o próprio perfil de obra. Às vezes o pessoal entende a gente como uma construtora que vai fazer uma obra dentro da indústria, num nível, igual você usou ali a segurança do trabalho, a gente respeita ela perfeitamente. Mas existem níveis, né, que, vamos lá, uma Petrobras, de repente, uma Vale, uma Embraer, nós já trabalhamos dentro dessas empresas, é muito travado. E aí a produção fica comprometida, tem toda uma dinâmica para fazer, isso aí tem que estar intrínseco no custo. Então, a gente sabe o nosso lugar e vai dentro daqueles locais onde a gente entende que essa conversão é mais rápida, porque também a gente orçar a obra por orçar, botar preço das alturas para prever coisa que não existia, daí a gente acaba sendo inviável, né? Então isso é um fator. O perfil de obra, né? O valor de faturamento versus o tempo despendido pelo cliente. Por quanto tempo vocês querem que nós façamos esta obra? Eu preciso de muitas fases porque eu tenho que... a gente vai estar em operação, eu vou tirar um setor daqui, quando você termina aqui,
E se isso não cabe no preço, isso também é um fator bastante decisivo para a gente. Disponibilidade de equipe na região, disponibilidade de produto no momento. Agora estava conversando hoje com meu sogro, né? Falei, daí, como é que vai ser? O aço vai subir. Como é que nós vamos torear, Tá né? doído, Então, o preço tá doído. então, são essas questões. Sandra, agora vamos lá. Isso, inevitavelmente, já aconteceu conosco, não, né, em obras específicas com você, mas a gente tem uma cartilha grande de obras, estava olhando ali, são mais de 200 mil metros quadrados de obra executada, N clientes, N regiões e tal. E, às vezes, a gente chegou lá no local e a realidade entre o que nós tínhamos percebido da obra ou o cliente, o que ele esperava da gente, não convergiu, né? O que você entende como, né, alguém que eu falo que é chave nesse relacionamento e você está lá, você tem que executar uma obra, o fornecedor está no canteiro, se ele entendeu, se ele não entendeu, se a empresa entendeu que ele podia, não podia, né, houve algum ruído no meio do caminho, existe uma obra para ser feita. Como que você administra essa questão? Os desafios, né? Amor e paixão pela profissão e os desafios diários. Bom, para entrar um pouquinho nesse tema, eu não tenho como não mencionar um case que eu vivi com o Lauro, que assim, quando eu penso na RCE, é esse o primeiro case que me vem à mente. Então, vamos lá, eu nem sei o que vem, mas você vai lembrar. Estávamos com uma obra no ambiente industrial, o ambiente todo funcionando, e o projeto previa lá um elevador, né, num determinado trecho, na verdade, um monta-carga, num determinado trecho, e que era um trecho que até então a gente não tinha acesso. Então a gente precisava fazer uma demolição para poder ter acesso. E quando fizemos a demolição, né, o que a gente descobriu? Me veio o Lauro. Ô Sandra, seguinte, vai lá tá meio difícil, lá tem uma viga invertida, e ela tem mais de 40 centímetros. E, tipo, é uma serpela na linguagem do... É uma linguagem bem técnica, né? Falar de viga invertida. E aí, naquele momento, eu olhei para o Lauro e falei assim, você tem uma solução? Ele falou, eu tenho. E aí me apresentou tecnicamente a solução dele. E naquele momento, foi importante assim, ele tinha a solução, mas primeiro ele veio consultar para saber se aquele ambiente era seguro, se ele tinha total liberdade de propor. Isso foi muito interessante. A solução do Lauro foi acatada, inclusive ficou melhor do que o planejado e trouxe inclusive saving. Então, vamos lá. As adversidades, elas acontecem e o diferencial está em como você lida com isso. A flexibilidade, a comunicação. Então, quando a gente fala, né, de diversidade num projeto, quer ele seja da construção civil ou qualquer modalidade, o primeiro ponto que eu considero assim é a empatia profissional. Você precisa ter a empatia profissional de trazer todos os envolvidos para a mesa, rediscutir o que realmente não está assim, sendo compatível. A gente planejou, não tá dando certo, né? O que a gente pode fazer? E dar a liberdade a todos os envolvidos de colocar as suas preocupações, né, os seus questionamentos, as suas opiniões. E isso garante o sucesso das obras, né? Então, assim, desde o início do desenvolvimento do escopo, ao convite do fornecedor, a comunicação com o cliente, todas as partes envolvidas, a comunicação é a chave, né? A clareza nas especificações, a clareza e a transparência na responsabilidade de cada um, a comunicação do serviço em grupo. Então, assim, a comunicação dentro de qualquer projeto, ela não pode ficar restrita a um núcleo de pessoas, ela tem que ser disseminada, né? E outra, a gente trabalha com uma pluralidade de perfis, né? Cada um tem um perfil. O ser humano, cada um tem um perfil, né? E aí é um desafio diário você lidar com isso e unir, né, essa questão da empatia profissional com o problema e com a comunicação.
Então, quando você une tudo isso, você agrega demais ao projeto e as pessoas, né? As pessoas, elas se sentem motivadas a trabalhar porque elas se sentem seguras, né? Em trabalhar num ambiente que elas não vão ser punidas, de repente, por alguma coisa que precisou ser replanejada, ser recalculada. E aí a gente abre uma oportunidade para uma outra discussão, porque quando eu converso com colegas de outros ramos, toda obra atrasa, toda obra sempre gasta mais. Eu falei, não, isso precisa ser desmistificado, né? Então, assim, uma obra onde a comunicação ela é muito bem feita, onde há realmente um planejamento, onde todas as pessoas têm um momento de fala, onde elas podem trazer à mesa, né? Quais são as suas preocupações, onde tudo realmente é discutido, né? Onde é tirada essa armadura de que todo mundo tem que saber tudo o tempo todo, você agrega demais no projeto, né? Você agrega demais no seu dia a dia. E, de novo, a gente não está falando só da construção civil, muito mais, por mais que aqui seja o foco, mas isso a gente tem que levar para todos os projetos, né? Sim. Independente da modalidade. Então, para mim, assim, independente da dificuldade, independente do... De repente, precisou corrigir um curso, como eu citei o case do Laura, acho que a comunicação, entendeu? O ambiente seguro, a empatia profissional, isso é a base. É a base aí para a construção de um bom relacionamento. Não sei se o Laura quer comentar aí, mas eu tenho depois uma fala aí sobre isso. Pode ir, Laurão. Tá, agora só trazendo, então, eu lembrei quando você falou ali, já lembrei até do local lá. E o Josias deve estar na live aqui, ele vai lembrar também dessa situação. Certeza. Só que você, agora eu vou devolver a bola aqui, que foi o seguinte. Quando eu te conheci, você sempre firme, sempre no teu lugar, mas nunca arrogante nem prepotente. Eu falei, opa, mas... E eu fui tateando você, entendendo até onde eu podia chegar. E você, com uma naturalidade muito profissional, eu pleiteava as coisas, eu procurava fazer, às vezes, uma reengenharia de alguma situação, e o que acatava, você, ok, aceitava, e o que não, o não teu era bem simples e fácil. Não, isso não quero, não aceito. Então, esta liberdade que você trouxe para nós, tanto para mim quanto o próprio Josias, que ele também, né, ele toma as decisões perfeitas dentro da obra ali e faz o negócio acontecer. Então, você trouxe esta tranquilidade para que a gente pudesse estar tomando certas atitudes, nada travado. Hoje, até por sinal de uma obra que a gente estava fazendo aquela reunião semanal, a gente falou isso para o cliente. O cliente com um perfil muito parecido com o teu, onde ele traz esta liberdade que a gente consegue fazer negociações e essa negociação na transparência sem nenhum querer tirar vantagem em cima do outro. Então, eu acho que esse ponto, esse relacionamento, quando você se sente confortável, tanto conosco como executores e nós podemos contar você como cliente, putz, é uma relação perfeita, é uma engrenagem que realmente gira, onde todas as visões estão alinhadas. Perfeito. Aí agradeço demais. E eu falei para o Nailson hoje, quando a gente estava conversando, ele sabia que eu ia estar na estrada e talvez não conseguisse conversar um pouquinho com vocês. O aprendizado do teu relacionamento com todos os setores, a tua inteligência de falar com uma pessoa lá mais do chão de fábrica, quanto falar com o teu diretor, então você permeia muito bem por esse ambiente aí, você está de parabéns. Muito bom. Agradeço. Aqui o aprendizado é recíproco, né? O Josias aí, ó. Aprendemos juntos todos os dias. E aí é um detalhe, né? Aprendemos juntos, realmente. Foram algumas obras desafiadoras. Nenhuma a gente pegou desocupado. Todas estavam com operação a pleno vapor. E foram desafios bacanas, né? A gente venceu. Não entregamos nenhuma obra atrasada. Pelo contrário, entregamos antes. Uma parte teve save. A gente conseguiu resgatar umas datas aí, né? Foi muito legal mesmo. Muito bom. E assim... E o relacionamento, ele vai além daquela obra ou daquele projeto, né? Você constrói relacionamentos ao longo da vida profissional, né? E isso é importante também ser mantido, né? Essa troca, porque, assim, estamos vivendo um momento onde a tecnologia está a todo vapor.
e está entrando com muito afinco na área da construção civil. Então, você estar conectado com isso, falar a todo momento, né, com parceiros, olha, você já conhece essa tecnologia, você tem aplicado, o que você conta de novo, acha que vale a pena? Isso é muito importante. Você só consegue levar isso, estender isso, se você mantém o respeito e a boa comunicação desde a base. Né? Então, o relacionamento ele não é feito de um projeto só, ele não é feito de uma obra só. E as minhas colegas de suprimentos que o digam, que suprimento sempre está ali brigando pela parte comercial. E tenho amigos que fazem isso muito bem. E assim, só que independente de qualquer discussão sadia em prol da melhor entrega, da melhor contratação, o relacionamento ele tem que permanecer. E aí eu enfatizo de novo, né? A transparência, a comunicação é base. E essa gestão nunca vai sumir, né? Essa gestão sempre vai existir, né? Sim. Existe uma fala, ela já foi tua em alguns momentos e a gente já ouviu também de outro cliente que vai poder estar em algum momento aqui conosco, que é a seguinte, a obra ela tem os problemas, ela tem os desafios, isso é inerente. A questão não é haver problema ou não na obra. A questão é como que os fornecedores reagem a esses problemas, como que eles, né, vão em busca realmente da solução, como que eles respondem, como que eles não potencializam aquilo, não geram maiores problemas do que já existem, né? Então, isso é um ponto que ficou para nós como verdade dentro da empresa e a gente dissemina na própria engenharia nossa, em todos os departamentos, né? Algo que o cliente nos falou e a gente colocou isso como uma verdade e falou, não, eles não estão esperando que não tenha. Quando tiver, eles querem saber como que a gente resolve, né? Então, essa que é o ganho aí também de muito tempo de relação com vocês aí. Agora, Sandra, eu queria ver uma outra questão. Isso, por exemplo, assim, eu vi que o Pedro entrou agora há pouco, aqui, ó, o Pedrão aí, ó. Pedrão, Até acabou de comentar. Isso você tem uma questão entre a construtora, tem o teu cliente, e eu acho legal quando você chama o cliente, as expectativas do cliente, porque você já entendeu bem que você tem um cliente interno e você tem que resolver a questão dele, né? Ele tem um projeto, ele tem uma demanda. E existe daí, no Pedro, no caso, na época, era um dos parceiros que fazia o gerenciamento da obra, fiscalização lá e tudo, né? Tinha nós, daí vem outros fornecedores ainda, porque às vezes nem todo o escopo fica na mão da construtora, então é um balaio de interesse, de gente, de demanda e tudo. E quando você, né, pega uma situação dessa assim, como que você entendeu assim, falou, ó, eu cheguei a desenvolver a minha habilidade, a minha maestria, eu já falo que você tem dom, né? Que isso aí não é talento a gente desenvolve, mas o dom de gerenciar tantas pessoas, de fazer, né, as coisas se comunicarem. Você usou em alguns momentos aqui a palavra comunicação, então isso aqui vai ser a chave realmente, né? Mas enfim, como que você percebeu, ou isso você vê como uma oportunidade, ou você trabalha naturalmente? Como que é que você faz, Sandra? Bom, eu não tenho como não falar de relacionamento sem falar do meu pai, né? Meu pai, desde que eu me conheço por gente, é mestre de obra. Então, meu pai sempre trabalhou com pessoas, sempre teve clientes, sempre teve prestadores de serviço e passou, né, alguns perrengues. Mas, assim, a comunicação para o meu pai, o respeito pelo profissional, o respeito pelo cliente, está intrínseco no meu pai, né? E, inclusive, é por conta do meu pai que eu decidi fazer engenharia civil. Eu sempre tive paixão e admiração pela profissão do meu pai. E aí, quando eu trago isso para a minha vida profissional, a gente sabe que a engenharia civil ela é muito robusta em alguns momentos, né? E houve uma época na engenharia civil onde que para você poder ter uma voz atuante, você precisava ser duro na fala, muitas das vezes ser arrogante, e às vezes bater na mesa, e
E ao longo da carreira eu falei, isso não se aplica. Você está lidando com pessoas, né? De um lado o cliente que tem um desejo, que ele precisa ser traduzido, ele quer alguma coisa, né? E às vezes não consegue nem detalhar exatamente o que ele quer. Do outro lado, você tem uma empresa que vai prestar esse serviço, então você precisa ser o elo de comunicação entre as pontas, mas são todas pessoas, né? Com seus desejos, com seus anseios. Então, ao longo da minha carreira, eu entendi que a boa comunicação, a transparência, não ter medo de colocar as dúvidas, isso é muito importante. Né? É realmente trazer a mesa da engenharia que a gente chama, né? Quando você traz para a mesa da engenharia a discussão. E muitas das vezes você traz o próprio cliente para essa discussão, para essa mesa. E você torna aquele ambiente seguro, traz transparência, né? Tem uma fala clara, adequa a fala ao perfil do cliente, porque muitas das vezes a gente se envereda aí pelo caminho da engenharia, acaba usando muito termo técnico e o cliente se perde. Outra hora, quem se perde é algum parceiro. Por exemplo, às vezes a gente tem um parceiro que faz CFTV, outro que faz TI e assim por diante, ou outro que vai entrar com alguma especificidade que não é exatamente da engenharia civil e ele se perde no meio da fala. Então, traduzir isso também é muito importante. E aí a vivência, muitos projetos de modalidades diferentes, lidando, né, com vários perfis, eu consegui enxergar, e é óbvio, né, que isso é um desenvolvimento ad eterno, a questão da comunicação, de saber lidar com pessoas, é um desenvolvimento que ele não termina, né, não é algo que você estuda e ele se finda. E aí você agrega isso, entrada de tecnologia, mudança de perfil das pessoas, ainda mais agora, por conta da pandemia que vivemos, por mais que tudo estivesse planejado, ela veio para desplanejar tudo, né? E nos reinventamos. Então, de novo, né? Esmiuçar o que está sendo pedido, traduzir o que está sendo pedido pelo cliente, dar oportunidade para o fornecedor pôr nas mesas as suas dúvidas, né? Os seus medos, seus anseios e também as suas sugestões. Então, quando você dá essa oportunidade e realmente fala, olha, até aqui ok, aqui não, isso eu não abro mão, isso precisa ser dessa forma, todos ganham no processo, o tempo todo. Então, se comentando do Pedro, trabalhamos em algumas obras juntos, o Pedro como gerenciador, e a gente teve muitas discussões técnicas, olha, vamos por aqui, não, vamos por ali, vamos criar um plano B, e isso trouxe ganhos significativos para os projetos, qualidade, satisfação do cliente, reconhecimento, né, bagagem profissional, conhecimento com outros profissionais, então assim, é muito bacana, né? É um tema vasto para a gente abordar. Legal. E Sandra, porque isso que você está falando também, vou falar do lado DK, né? E como que você interpreta como cliente. Esta vulnerabilidade, quando você se torna vulnerável e você percebe a melhor intenção e ao longo da sua caminhada, no dia a dia da obra, você percebe, opa, isso aqui ele tem propriedade e sabe do que ele está falando. E aqui ele está se tornando um aprendiz, ele quer aprender. Isso para o cliente é visto de maus olhos, por exemplo? Putz, eles não sabem isso, traz uma insegurança. Ou não? É visto de uma... Eu vou ser muito sincera. Acho que depende o cenário. E depende como o fornecedor coloca isso. Né? Então, assim, nos meus processos, eu habitualmente... Antes de fechar, eu faço uma equalização técnica, chamo para uma mesa de discussões, vocês sabem disso. Qual é a sua dúvida? O que para você não ficou claro? Isso não é demérito, pelo contrário. O que você está enxergando além do que eu coloquei, que de repente eu coloquei de uma forma genérica e aqui cabe uma atenção? Isso é uma questão. Agora, no âmbito aí entra a qualificação técnica, né? Dependendo da pergunta que se faz, ali o fornecedor ele diz que ele não tem know-how para fazer. Perfeito. Então, acho que depende da pergunta, depende do escopo,
e aí a gente consegue. Então, eu não qualificaria como demérito, acho que é muito, muito particular, né, do nível de pergunta. Isto, você ter insegurança quanto ao que você está pegando para orçar, versus você levantar questionamentos técnicos diante do que você está recebendo, de uma planilha orçamentária, com um projeto, com um escopo, são coisas distintas. E é válido, e é sadio que isso ocorra. Então, você unir os envolvidos. Não, vamos sentar aqui, olha, está aqui o escopo, a planilha orçamentária, está aqui os itens. Qual que é a sua dúvida? Você entendeu que esse item é desejado que se faça assim? Não, eu não entendi. Isso é alinhamento técnico e ele é necessário. E é sadio, né? Sadio que existe. Sim, é sadio para ambas as partes. Perfeito. Sandra, eu anotei aqui quando a gente estava falando algumas questões, né? Lógico, não vamos ficar batendo no mesmo tema, mas tem diferença de perfil e hoje a gente vive um momento de diferença de gerações, né? Pessoas muito capacitadas que já amassaram barro e tal, e estão aí fazendo acontecer na construtora, nas obras e tal, não tem preguiça, não tem, né? Sabem o caminho, e tem a galera que às vezes está chegando, que tem que dar uma equalizadinha no ego, na vaidade, ainda se apoia no título e tudo, né? Então, só para comentar aqui, não vamos, senão nós não vamos sair desse tema aqui, mas eu quero colocar um ponto aqui, tá? Aonde que você acha, Sandra, que os fornecedores pecam? Aonde que você tem assim, você fala, pô, pisam na bola toda hora e isso é recorrente. Não, vamos lá. A frase de que toda obra atrasa e que toda obra foge do custo é uma crença, é um jargão que para nós não existe mais, né? Mas o que você entende assim, fala, cara, aqui a galera sempre tropeça no mesmo lugar, né? Ou você vê mais recorrência, ou aquilo que te tira do eixo. Fala alguma coisa aí que você acha que é importante. É uma pergunta importante né, e bem interessante. Então, assim, a prática de mercado, ela diz, não, a obra, ela atrasa, a obra, ela fica mais cara. Então, a primeira coisa, não. Salvo se houver mudança de escopo. Então, muitas das vezes, um escopo não muito bem detalhado, não muito bem traduzido, isso conduz o fornecedor a ter entraves lá na frente. Então, de novo, é o medo de perguntar. A pergunta não é demérito. O fornecedor, ele não pode se sentir inseguro em perguntar. Entendeu? Então, assim, é justamente, não, isso daqui não ficou claro, né? Esse item, ele está muito genérico, e eu sei, pela minha experiência profissional, que aqui requer um pouco mais de detalhamento. Então, o fornecedor, ele não pode ter medo. Isso a gente está falando da pré-contratação. E durante o decorrer do projeto, se ele se depara com um problema, a rápida comunicação. A coisa certa, no momento errado, ela não tem valia. Isso eu ouvi de um gestor que eu tenho muita estima. E realmente, às vezes você fica com um problema na mão, tentando resolver, não envolve as pessoas que precisam saber, ou fazem isso muito tardiamente, e aí você perde o seu tempo de manobra, porque isso vai contando no cronograma. Então, eu ainda me deparo com alguns fornecedores que eles acham que isso fere a visão profissional dele. Não, se eu trouxer esse tema já para o meu cliente, que muitas vezes eu sou o cliente, isso pode dar uma conotação que eu não sei o que eu estou fazendo. E pelo contrário, às vezes justamente precisa ser envolvido outras pessoas para oxigenar, né, aquele problema e ajudar a encontrar uma outra solução. Então, eu me deparo com alguns fornecedores que ficam tentando resolver, e muitas das vezes quando você está no meio do problema, você perde a visão da melhor solução, do caminho mais curto, do simples, fácil e ainda correto para se fazer. Então, eu ainda me deparo com alguns fornecedores que precisam tirar esse medo. Isso não é demérito, né? Assim também, como... E aí, de novo, citando o case do Lauro. Quando o Lauro me procurou diante
daquele entrave que apareceu, antes de me consultar, ele já falou, deixa eu ver o que eu posso fazer. Qual que é a solução que eu posso adotar? Né? E diante disso, a gente ainda se deparou em outras obras com outros entraves e sempre assim, olha, tem a solução A e B. Poxa, mas eu pensei numa C. E aí, numa mesa de discussão. E isso nos ajudou a não comprometer o cronograma, nem físico, nem financeiro. Então, de novo, não ficar rodeando um tema, tentando resolver, quando você já perdeu a visibilidade de qual a melhor solução, é trazer à tona. Então, de novo, a comunicação. E a transparência da comunicação sempre. Bacana. Espero ter respondido. Não, perfeitamente. Respondeu, perfeito. Eu acho que é isso, e isso para nós, assim, é muito, como que eu posso falar, assim, é muito nítido também, e a gente precisa, dentro da nossa organização, estar estimulando toda hora, porque a verdade, ela é igual à água, né? Ela corre por caminhos, ela dá as voltas e tal, mas ela chega onde tem que chegar. Então, se tem alguma coisa que está dificultando, que está causando um possível dano, um atraso ou uma elevação de custo, alguma coisa precisa ser aberto na hora, no momento. Erro, falha. Aqui, assim, se a gente ficar falando só dos nossos acertos, a gente se comprometeu a falar de erros nossos também. Eu, esses tempos, estive envolvido em uma obra da empresa e a equipe cometeu uma falha na instalação de um piso lá e eu fui descobrir no final, quando a gente estava ao ponto de entregar a obra. Para tudo, chama o cliente, ó, aconteceu isso, isso e isso, eu não garanto isso que foi feito, eu vou precisar tirar, fazer de novo, porque o meu controle pegou, e se eu não botar a cabeça no travesseiro e não dormir com a consciência tranquila, não adianta, né? Ficar fazendo o que está fazendo todo dia. Então, aqui a gente acerta bastante, mas a gente erra também e aprende com os erros, né? Tinha que fazer uma live um dia só de erro, né? Eu acho que vai dar boa. Acredito que assim, acho que seja válido falar. Já que você comentou do seu erro, vou fazer uma pergunta aqui, né? Acho que aquele primeiro momento, poxa, isso tá errado. Vou precisar refazer. E aí você sabe que o teu cliente tem uma data atrelada à sua entrega que compromete, de repente, uma operação dele. E aí? O que você faz primeiro? Vai lá, toma uma água, respira. E como que você conduz? Isso é a primeira coisa. Vai lá, toma uma água, respira, ora, conversa com Deus e o mundo para ver, fazer o que o Lauro fez, conversa com Deus e o mundo para ver qual que é a solução e já tem que chegar lá com o problema e com a solução. Mas o fato é muito sério isso, né? Igual você comentou, é uma operação que está em jogo, com data marcada, com tudo certo, que não pode ser comprometida. A gente costuma dizer que a gente está terminando a obra, o cliente já está entrando com os móveis e tal, e quando a gente passa da porta, ele estoura o foguete, corta a faixa e já está inaugurado e vamos começar a trabalhar. Obra corporativa não tem essa dinâmica, essa pegada, né? Então, mas isso que você falou, eu, por exemplo, eu resolvo dessa forma, né? Vamos lá, o prazo está sendo ameaçado, o problema é um problema sério, né? Que compromete o prazo, o que vai fazer? Relaxa, espera, não adianta, tem que sair do problema, tem que pegar outros consultores, outras opiniões, outros pontos de vista, e tentar tomar uma decisão dentro daquilo que é o mais adequado para, primeiramente, o cliente, sempre. E depois os nossos interesses, e depois... A gente já deixou a obra para trás, Sandra, que ela custou mais do que a venda, né? Mas por quê? Porque o compromisso de entregar a coisa certa, de entregar tudo até o final, de não... já aconteceu. Como que não vai falar que não aconteceu?
mas o saldo é muito mais positivo, a empresa tem, né, só crescido e tudo, mas um caso ou outro, às vezes naquela empolgação, naquele impulso, você já tá, vamos fazendo, vamos, daqui a pouco você está com o povo dentro do carro, lá na divisa do Rio Grande do Sul, lá resolvendo um troço, que não precisava, que não foi bem dimensionado, que não foi, né, e assume, a gente fala assim, quando a gente aceita fazer a obra, aquilo que era uma dor do cliente e era o problema dele, virou nossa dor e nosso problema. A gente assume a dor e o problema do cliente para dar a solução. Nós só investimos para isso, que senão não tem razão, né? A gente brinca que aquele filho de olho azul passa a ser nosso. E a gente só devolve quando faz 18 anos, quando atinge a maioridade. Porque dentro da empresa está intrínseco isso, né? Obras corporativas. Por que a gente faz obras corporativas? Para o cliente colocar em operação e faturar o mais rápido possível que ele possa o negócio dele. Senão acaba não fazendo sentido. E dentro desse processo, no início da live, é o que você comentou. E aí tem uma fala aí muito importante. Qual é o fluxo de valor para a Sandra? Qual é o fluxo de valor para o cliente A? Qual é o fluxo de valor para o cliente B? E a gente precisa ter isso como certo para chegar lá no objetivo, entregar a obra e o cliente pôr para faturar. Ponto. Isso aí não vai mudar nunca. Agora, só para fazer um lobby aqui também, o que a gente nunca aconteceu, prejuízo a gente já teve e já deu atraso de obra. Agora, uma coisa que a gente nunca fez foi abandonar uma obra. Todas a gente entregou. Isso é muito importante. A gente nunca, né, Nailson? Eu acho que de 500 e pouco aí que a gente tem de histórico, eu acho que não teve uma, nunca. É que assim, ó, não existe assunto começado e não terminado, não existe ligação não retornada, não existe mensagem não respondida, não pode existir, não tem, né? A menos que você tá lá num grupo onde não estão falando com você e você não precisa ficar respondendo tudo. Mas se a mensagem vem direcionada, eu tenho talvez mensagem de 15 dias atrás para responder, mas essas pessoas vão receber a minha resposta, né? Dado ao nível de tempo que a gente tem, ó, o Pedrão aí, ó. Sandra, lembrei do problema do início do estaqueamento. Nossa, foi um problemaço. A última obra no GRU, né? Os embates, debates, até termos uma solução de menor impacto, custo e prazo. E aí que tá, ó, o Pedrão, você também está convidado aí, você vai estar em algum momento conosco. É gente com experiência, com capacidade de solução de problemas, porque nós somos remunerados para exatamente isso. Se nós não tivermos capacidade de solução de problema, é mais uma empresa, é mais um profissional, é mais um no Oceano Vermelho, né? Então, quem está aqui é da engenharia, né, que leve isso para adiante, né, que tenha o acordar e o dormir querendo resolver um problema. Né? Às vezes nem dorme. Muitas vezes nem não dorme. Pedro que o diga. Essa obra que ele mencionou, olha, desafio. E essa que o Nailson está falando, a gente fala aqui, em alguma live já falei isso também. Se for para sair de casa e não for resolver o problema de alguém, não saia. Porque não faz sentido. Daí você vai ser uma pessoa completamente robótica para fazer somente a tua vontade, egoísta. Não, você existe para resolver o problema de alguém. Que Deus te deu uma capacidade, deu um dom que você vai resolver o problema daquela pessoa. E se a pessoa tiver uma lente de eu enxergar isso positivamente, pô, isso aí é um orgulho. Eu poder resolver um problema de outra pessoa. Pensa, não é um presente isso. Então depende muito, né, de como a gente olha as coisas. Outra coisa, assim, que, né, sentir e compartilhar agora, a gente já viveu momentos na empresa que era assim, muito bem relacionado com os clientes e tudo, mas daí chegava, terminava lá, entregava, a inauguração acontecia, nós não se via nunca mais, e já vem para outra e tal, e beleza. E daí, um dia eu perguntei para o cliente assim, falei, viu, mas vem cá, vocês gostam do que nós estamos fazendo ou não gostam? Como é que é, né? Porque a gente não tem o feedback. Daí ela pegou e falou assim, Nailson, se a gente não te liga, nós estamos adorando.
Se O você silêncio também é muita coisa, né? Então, se a gente não se liga, estamos adorando, né? Então, show de bola. Eu não sei se tem alguém que tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal fez bastante comentário aqui. A Andréia Covas comentou, né, que muito bem dito pela Sandra, manter o foco no cliente sem deixar de fazer a gestão clara, né, com o fornecedor e com todos os Todos envolvidos. os O foco no envolvidos. cliente é perfeito. Como que é o nome dela? Andréa André. Costa. É isso que eu vejo na Sandra, sabe? Alguém que consegue equilibrar bem todos os lados, né? Atende o cliente, colaborativa, foi como eu escrevi lá na hora da chamada, Uhum. né? Uma participação colaborativa, uma gestão que contribui, não é aquela que é cheia de ego, cheia de vaidade, cheia de arrogância e quer. Porque tem, gente, isso aqui, nós estamos aqui falando também, a gente tem nossas dores do mercado, não tem como esconder. Tem gente que parece que é xarope, é má, que quer só atrapalhar, que quer, né, viver do título, que quer viver da autoridade, daquilo que a Sandra falou, da porrada na mesa, do eu mando, você obedece, isso aí já foi, não existe mais, né? Sandra, Andréa vai Covas falar. é grande parceira e a gente troca muitas informações e detalhe, ela não é engenheira. Aí, ó. Mas olha, a menina manda muito bem quando fala de gestão de fornecedores. E aí, justamente, diferentes perfis de fornecedores, diferentes modalidades, mas é sempre buscando o mesmo, né? Qualidade, uma boa entrega, transparência, atender o objetivo final de ambas as partes. Então, a Andréia é uma parceira aí que a gente sempre tá conversando e justamente, né? Às vezes a gente se depara com alguma dificuldade, algum problema surgiu. Poxa, olha, eu pensei nisso. Se fosse com você, o que você faria? E aí, de novo, né? É o relacionamento, é você estar em contato com outros profissionais, às vezes nem mesmo do mesmo ramo, né? É importante também a gente, porque engenheiro tem muito esse perfilzinho. Não, eu só ando com engenheiro, eu só falo com engenheiro. E é importante você conversar com outros profissionais, né? E às vezes eles te dão assim, sabe, insights maravilhosos. A Andréia sabe, eu falo disso porque eu falo com ela dia sim, dia também. E é importante ter essa troca, né? E aí, de novo, a empatia profissional, né? Então, tem muito engenheiro ainda que fala, eu sou engenheiro e carrega essa armadura, né? E é importante você ter essa via de duas mãos, né? Você falar e você também escutar. É importante você trocar experiências. É importante quando você fala, poxa, aqui eu planejei A, mas precisei conduzir, fazer B para que tivesse sucesso no final. É importante falar disso, porque às vezes tem algum colega de profissão, algum profissional que está passando por algo similar e precisa de uma luz no fim do túnel. Então é importante essa troca, né, essa informação. E, de novo, não é demérito. Quando você fala que você precisou replanejar algo, recalcular algo, isso não é demérito. E aí, como o Nails falou, nós somos contratados para resolver problemas. E a flexibilidade que temos em resolver isso, e aí, como o Pedro falou, foi um desafio árduo que passamos, mas passamos e vencemos e foi entregue com sucesso o projeto. Então, assim, no momento que a gente sentou, analisou, viu o que precisava ser recalculado, replanejado, as pessoas que precisavam ser envolvidas e não endureceu, não é isso, tem que ser o A, não pode ser o B. Isso trouxe sucesso para o projeto. A comunicação, a transparência e a empatia profissional. Né? É respeito pelo profissional que está trabalhando com você. Porque não somos só nós que escolhemos, né? Não é só a Sandra Bueno que escolhe trabalhar com fornecedor. Não, o fornecedor escolhe trabalhar comigo também. Assim eu entendo que a RCE, não é só a RCE que é escolhida, ela também escolhe com quem ela trabalhar, um cliente que ela quer trabalhar. Então, é uma via de mão dupla. Então, você manter os relacionamentos, ter empatia profissional, ter uma boa comunicação, ter clareza, né, na comunicação, colocar sempre na mesa, nas discussões, né, o que está incomodando, fazer isso no tempo correto, isso é muito importante. Bacana. Né? Sandra, o nosso tempo... Fala, Laurão. Eu ia só comentar, na live retrasada,
nós estávamos aqui e o tema foi Lean Construction. E em uma parte da conversa foi bem isso, né? Muitas vezes as pessoas até não fazem o que precisam ou erram de forma, e a gente tem que entender que não são as pessoas, né? E sim os processos que estão por detrás disso, e a gente vai atrelando, vai trazendo essa comunicação assertiva, moldando todo esse processo mais correto, né? Então, acho que isso aí tem muito a ver também com a gestão que você faz de todos. Eu acho que isso aí tem um grande mérito teu. Muito bom, muito bueno, Sandra Bueno. É isso aí, ó, viu? Deu boa a nossa conversa aí. O tempo é curto para a gente rápido, falar, né? de tudo, e a gente fica aqui, vai e volta e conversa de novas coisas e lembra de cases, e vai ser assim, né? Para nós, pô, não poderia ser melhor, Sandra, a tua contribuição, né? Ouvir você, eu já anotei mais um monte de coisa aqui, eu falo que tem algumas frases que me lembram você. Você fala muito da questão da via de mão dupla e tal, isso aí são frases que a gente liga, né, às pessoas. Então, eu tenho algumas aqui que a gente carrega, leva, e obrigado porque, né, você foi genuína, verdadeira, transparente, igual você colocou aqui, que é parte, né, da forma como conduz a relação com o fornecedor, foi aqui, né, comunicativa, enfim. Eu não sei como que está aí, se tem ainda alguma questão que gostaríamos de colocar, de compartilhar, de perguntar. A gente vai começar meio que se despedir já. Obrigado, Barão. Ó, o Barão está aí de novo, Laura. Barão Tá lá aí. de Luiz Eduardo Magalhães. Barão é um campeão, amigão nosso. Barão, teu boné tá chegando aí, homem. Ó, o Alexandre de novo. Pessoal, muito obrigado vocês todos que, né, estiveram aqui, o Josias, Manuela, Andréia, né? Tem muitos profissionais melhores e sem informação. Acontece, muitas vezes, realmente, a pessoa por habilidade, por experiência já, né? Então, Pedrão, muito obrigado. Pedro Macedo, Pedro Guinde. Pessoal, Meu amor, aqui, ó, Daniela, a minha digníssima, a luz da minha vida. Ela que me direciona, essa mulher. Top. Sandra, eu quero agradecer aí em nome da RCE, né? Não só a tua pessoa, você deixou o teu marido por um tempo, deixou a família, os teus filhos, a gente acompanha ali no Instagram, como que, pô, é bacana ver, né, a formação deles, o caráter, a honra que tem a vocês, pais, pô, a fruta não cai longe do pé, né? Pelos frutos a gente conhece uma árvore. Então, parabéns, né? Obrigado por compartilhar esse tempo conosco aí, foi muito gostoso. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. O maridão está aqui do lado, acompanhando, sempre apoiando, porque sem o apoio da família a gente não vai longe, né? Agradecer aí ao pessoal que se disponibilizou para ouvir um pouquinho da gente, as mulheres aí da engenharia em peso, Amanda, Larissa, Vívia, a Andréia não é engenheira, mas tem um perfilzinho de engenheira. As minhas irmãs também que estão nos assistindo, assim. Obrigada e obrigada à RCE pela oportunidade. No momento que quiser falar aí da mulher na engenharia, estou à disposição e acredito que as colegas também. E obrigado por confiar no meu trabalho, por essa parceria. E assim a gente vai longe. Somos muito gratos, com certeza. Vamos fazer mais conversas dessa aí, com certeza. Vamos sim. Gente, um abraço a todos vocês. Eu vi ali que o Pedro me deu parabéns. Obrigado, Pedro. Hoje vou comer um bolinho daqui a pouco. Era dia de live, compromisso. A festa vai ser amanhã, vai ser sábado. Mas, pessoal, muito obrigado mesmo. Lauro, mais uma vez também, você parceirão. Quando a gente fala de obra e de relação com o cliente, começa uma coisa mais interna, mais comercial, e depois essa galera lá que segura a onda e faz valer tudo aquilo que a gente prometeu. Maravilha. Forte abraço a todos vocês. Deus abençoe. Sandra, muito obrigado.
Obrigada, Um bom descanso gente. a todos. Valeu. Valeu. Boa noite. Sandra, tchau, obrigado. tchau. Nailson, celebra aí Obrigada. no finzinho de noite. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, gente. galera. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.